Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. É. Canal Bad Draw na área, meu parceiro. Né? Trazendo aquele videozinho sobre programação. Você chega aqui às vezes muito nervoso, sabe? Aquela carga, assim, porque a matemática, né? As ciências exatas deixam a gente assim meio atribulado. Mas quando você mistura nas ciências exatas um pouco de humanidade, você enxerga que não há nada mais humano do que ser exato, né? E essa nossa vontade de imprimir em nós mesmos alguma coisa que não é tão caótica quanto as nossas questões humanas. Por isso que ela roda a cidade inteira para ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido entre bilhões de seres humanos. Você entende um negócio desse? Meu queridão, hoje a gente vai ver nesse vídeo como é que eu pego diversas colunas do banco de dados, que normalmente a gente armazena endereços assim, ó. Rua, bairro, cidade, né, país, complemento, número. E aí você quer ter só uma linha de endereço, tá? E aí a gente vai ver como é que a gente faz isso. Esse vídeo é um vídeo patrocinado por um seguidor aqui da página. Você também pode fazer isso. Você entra em contato aqui com o Titio Bad Draw e você patrocina um vídeo. Eu faço um vídeo tirando a sua dúvida exatamente, que também vai servir aqui para a comunidade, ok? Beleza? Eu tenho cursos publicados lá na Udemy. Eu não posso deixar de falar. Também não posso deixar de falar para você se inscrever e curtir esse vídeo aí. Show? Os cursos vão do iniciante ao profissional. Alguns conhecimentos que eu achei assim que são fundamentais para que você não só possa acompanhar o canal aqui, mas também possa exercer a profissão aí de programador, pegando seus freelancers aí, ganhando dinheiro, meu parceiro. É isso mesmo, ganhando dinheiro. O link está embaixo e é só você dar uma olhadinha. Vamos seguir em frente. Eu deixei só uma página pronta aqui, ó, em branco pra gente. De resto eu vou fazer tudo com você porque hoje eu tô com tempo. Eu falei dessa coisa de estar muito atazanado, né? Mas quem anda atazanado sou eu. E hoje eu tô com tempo. Hoje é domingo, dia 24 de outubro, né? E dá pra gente sentar aqui com calma. Eu tenho uma página, eu vou criar aqui um banco de dados, tá? No databases aqui eu vou criar uma new collection, eu vou chamar ela só de endereços, tá? Ela ficou aqui. Eu vou colocar como custom use. Sensação que eu esqueci de te falar alguma coisa, rapaz. Tá, agora a gente, né? Mas eu acho que não. E tudo aqui N1, set create. Eu acho que é porque a gente está há muito tempo sem se ver, né? Rapaz, eu vou te falar, muita correria, muito trabalho, muita gente me procurando para fazer site. Tem hora que sabe o que eu faço? Eu preciso me desligar, ir para uma baladinha, ir para praia, sabe? Para poder oxigenar, entendeu? É muita gente, sinceramente. O canal Bad Draw é uma coisa muito boa na minha vida, tá? E não tô falando coisa ruim. Gente de Portugal, gente do Brasil inteiro aí, graças ao bom Deus que olha por todos nós, ok? Então o endereço normalmente a gente teria rua, do tipo texto, tá? É número, tá? Se chama número, mas não é do tipo número. Por que que não é do tipo número, Bad Draw? Porque número é número que se soma, né? E nesse caso pode ser, por exemplo, 12A, né? Então vai limitar a gente nesse processo de... Entendeu? Você já entendeu, não vou me alongar aqui porque é bobagem. Então é rua, número, complemento, né? Complemento, bairro, né? Cidade e país. Normalmente, CEP também, né? Mas se você, eu não vou botar CEP não, porque se você entender o fundamento, você vai ver como botar CEP, que é uma coisa bem tranquila. A gente vai aprender esse método aqui, tanto por uma pesquisa direta no banco de dados, como usando um dataset, tá bom? Para ficar bem joinha para você. Vamos lá. Bairro e cidade, né? E vamos botar aqui o F, né? Vou botar só assim, o F. Beleza. Esse vídeo pode ficar longo, você está com pressa, né? Desculpa. Pode ficar longo, né? Mas vamos ver todos os conceitos. Eu vou chamar aqui Rua A, Rua Alfa, certo? Número 15, complemento, loja, né? Bairro Cruzes,
né? Isso tudo aqui é fictício, tá? Não me procura nesse endereço não, porque você não vai me encontrar. Cidade de Planaltina, tá bom? O F, vou botar aqui, vou acertar o seu endereço, olha só. São Paulo, acertei. Claro que é, pô. Peguei, né? Mas vamos lá. Estamos lá com o endereçozinho cadastrado, ok? 3 situações existem. A primeira, você tem uma página qualquer e você quer dispor aquele endereço, tá? Mas você quer dispor ele assim, né? Como a gente escreve normalmente. Deixa eu botar aqui. Rua, né? Rua não sei o que, vírgula, né? O número, vírgula, o bairro, né? Vírgula, a cidade, que é normalmente como a gente escreve o endereço. O display fica mais ou menos assim, rua, eu vou escrever aqui como eu botei lá, Rua Alfa, né? Aí ficaria número 15, o bairro Cruzes, né? Etc, 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 né? É como a gente escreve endereço normalmente. Então, como é que a gente faria isso? Eu deixei aqui ele... Eu vou deixando um background aqui que está atrapalhando a gente ver. Vamos deixar branco, porque aí fica melhor. Pronto. E negrito também. Pronto. E trazer para o centro também. Certo? Hoje eu estou exigente, né, parceiro? A gente tem que ser exigente, parceiro. Vamos lá. Vamos deixar esse texto aqui só um tracinho, porque ele não vai ter conteúdo até o banco de dados dar conteúdo para ele. Peguei aqui o componente de texto, vou chamar ele de txt endereço, tá? Então, se a gente fosse puxar direto do banco de dados, como é que seria esse processo? Wix, eu falei que são 3 formas, né? A primeira é puxando, a segunda é com dataset, a terceira é com um dataset, mas com um repetidor, tá bom? Wixdata, o import aqui, né? Primeiro a gente vai chamar o pacote Wixdata, para poder manipular banco, ok? Aqui dentro do bloco onRead, esse bloco é executado assim que a página é carregada, então eu preciso que assim que a página seja carregada, ele carregue ali, eu executo aqui dentro. Eu vou chamar uma função chamada ler endereço, tá? Endereço, ele vai dar um erro, porque a função não existe. Aqui fora do bloco onRead, eu vou criar a função ler endereço, sabe? Acabei de criar uma função aqui. Que coisa simples criar uma função, né? Eu sei que às vezes para o aluno iniciante, para o aspirante em programação, palavras como função, atribuição e outras coisas são variáveis, são coisas que às vezes parecem bichos de 7 cabeças, né? Mas que agora estão entrando dentro do teu cérebro e ganhando espaço, né? Te transformando num ser fora da Matrix, né? Um programador, alguém que trabalha para que a Matrix exista. Esse é você e você está sendo recrutado hoje. Cara, vamos lá. Cria a função ler endereço e ela ainda está sem conteúdo, ok? Dentro dela a gente vai chamar o Wixdata, né? O pacote Wixdata, a gente vai chamar o método carry dele. A gente vai pedir que esse método leia o banco de dados endereço, tá? Lembrando que a gente referencia o banco de dados não como aparece aqui, ó, que é maiúsculo, né? E cedilha. A gente vem aqui em settings ou em configurações, né? Não. No banco de dados, eu fui na página. Aqui, endereços, tá bom? Edit settings. E ele vai dar pra gente aqui o collection ID. Então é essa collection ID que a gente passa, tá? Então eu passo carry, dou um complemento aqui, find, né? Manda ele fazer a leitura do banco. Lembrando que a gente lá só tem um endereço, tá? Então ele vai pegar só aquele. Se fossem vários endereços, ele pegaria o primeiro endereço da lista. Find, e aqui na minha promise, né? Que é esse demo aqui, a gente vai ter dentro dessa variável aqui, result, tá? O resultado da leitura que ele vai fazer do banco. Eu vou dar um console.log aqui, no result, e você vai ver que ele vai trazer diversos, né? O endereço todo picotado, né? Você usa essa palavra, picotado? Tá aqui, ó, a nossa leitura, e dentro do result, né? Result é um objeto, dentro desse objeto a gente tem um índice chamado itens, tá? E o índice 0 aqui, ó, vem o endereço, tá? Não, tô lendo
Eu acabei lendo outro banco. Não foi o que eu criei. Eu tinha já um outro banco chamado endereços, por isso que deu isso. Endereco. Eu acho que o que eu preciso é esse aqui. Endereco. Endereco e enderecos. Eu botei endereco, então é enderecos. Eu já tinha um chamado endereco, então ele pegou errado. Mas vamos lá. Então, tá aqui a leitura. Dentro de itens, ó, no índice 0, itens é um array, ele trouxe rua, né, bairro, número, cidade, complemento e o F. Ok, beleza? Beleza. Então a gente vai agora pegar a partir dessa leitura que a gente tem, ó, dentro de... Aqui vamos lançar uma variável, endereço, vai ser igual a result.itens, né, no índice 0. Lembrando que é porque só tem um lá, eu estou pegando assim porque é o primeiro que vem da lista, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, let frase de endereço, tá vendo? A gente vai montar essa frase, vamos ver como é que a gente monta ela, vamos fazer assim, ó, igual, como eu vou usar aqui um sistema de string que vai pegar várias, né, variáveis, né, eu vou usar um método aqui usando a seguinte forma, vou jogar dois As craseados, tá? E para cada variável eu vou botar cifrão, abro e fecho parêntese e dou o valor. Como isso aqui herdou aqui esse valor desse array e esse valor é um objeto, então aqui eu quero endereço ponto rua, tá? Vírgula, você vê que eu posso ir escrevendo normal, ó. De novo, endereço ponto número, tá? Endereço ponto número, mesma coisa, vírgula, espaço, né? Agora a questão do complemento, né, é uma coisa diferenciada, porque complemento às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem, não é um campo normalmente obrigatório, né? Normalmente eu faço assim, ó, let complemento igual, aí eu digo o seguinte, né, se endereço, acho que eu escrevi de novo errado, é endereço ponto complemento, né, endereço ponto complemento for igual a vazio, né, ou se ele for igual a nulo, né, se ele não tiver valor nenhum, ou se ele for indefinido, a gente não quer usar esse cara, entendeu? Igual a nulo, ou type of, né, endereço ponto complemento igual undefined, né, são os casos que a gente não quer usar ele. Então a gente vai dizer que ele é igual a vazio, ele é nada. Se não, tá? Usando essa ternária aqui, ele vai pegar lá o complemento, vai pegar endereço ponto complemento, né? E a gente vai colocar nesse caso uma vírgula depois dele, mais uma vírgula, tá? Porque aí ele entra aqui, ó. Se ele não for nada, né? Complemento. Se ele não for nada, complemento. Ok, né? Se ele não for nada, ok. Complemento. Deu um erro aqui, eu não estou entendendo por quê, mas é o normal. Se ele não for nada, ok, ele vai entrar aqui e não vai fazer diferença nenhuma, né? Ele não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se ele tiver valor, ele entra aqui e bota uma vírgula depois, tá? Uma vírgula e um espaço. Então, ele já faz esse processo aqui sozinho. É só entender o erro que tá. Defined, endereço.complemento igual a vazio, endereço igual a complemento igual a null, ou type of endereço.complemento igual a undefined, então vazio. Se não, endereço.complemento
mais vírgula, ele acabou dizendo ali que eu escrevi alguma coisa errada, mas eu não escrevi nada errado aqui. Enfim, botei muita coisa aqui, gente, mas a gente pode deixar só assim no sentido de vazio, tá? Mas isso também não vai resolver. Ok, deixa eu dar um pause aqui. O erro foi do editor do Wix, mexi pra cá, mexi pra lá e o erro sumiu, tá vendo? O editor acaba às vezes deixando a gente na dúvida do que, né? Ele tá falando que tá errado, então ele tá certo, quem tá errado sou eu. Então aqui logo depois, tá vendo? Eu já grudo o bairro, né? Endereco.bairro, só para você entender, ver se você entendeu a visão. Se o complemento tiver, ok, ele vai entrar, né, depois aqui desse espaço, botar uma vírgula e dar um espaço, aí o bairro vai vir logo depois da vírgula do espaço. Agora, se ele não tiver, ele vai ser nada, o bairro vai colar aqui atrás, entendeu? É porque em alguns casos a gente tem complemento, em alguns casos a gente não tem complemento, então eu acho isso interessante de fazer. Então aqui, cidade, tá? Já já a gente vai ver o resultado. E aqui é o F, certo? Depois a gente vai pegar esse valor ali que a gente criou e vai passar lá para aquele TXT. TXT endereço, ponto, text, vai ser igual a frase de endereço, né? Que foi a que a gente criou aqui. Vamos lá, frase de endereço, preview. Ó, ele dizendo que está dando erro de novo, mas não tem erro nessa história. Tá vendo? Ó, Rua Alfa 15, Rua Alfa, número 15, loja, Cruzes, Planaltina. Deu um erro ali porque eu não botei o espaço depois daqui. Vírgula, espaço. Agora vai ficar perfeito. E aqui também, bairro, vírgula, espaço. Aí fica mais perfeitinho para nós. E na verdade, quando é o F, né, o final ali, a gente nem bota a vírgula, a gente bota o traço. Aí fica melhor. Preview. Show de bola, endereço, olha lá, certinho. Rua Alfa, 15, loja, Cruzes, Planaltina, São Paulo. Beleza. Agora, se eu quisesse fazer isso a partir de um dataset, tá? Vamos dizer que eu tenho aqui na minha página um dataset, tá? Ligado lá ao meu banco endereços, né? Mesma coisa, ó, endereços. O que eu não poderia fazer a princípio? Ligar, fazer uma conexão direta aqui, o endereço. Fazer uma conexão direta disso aqui no dataset, né? Então, em vez de chamar a função ler endereço aqui, eu vou comentar ela, eu vou chamar a função ler endereço dataset, ok? E a gente vai também criar essa função, function ler endereço dataset, ok? Bem tranquilo. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos nomear esse dataset, vamos botar ele de dataset end, ok? De endereço. Eu vou chamar um método desse dataset aqui, ó. Dataset end.onRead, e aqui dentro a gente estabelece o nosso código. O que estou dizendo aqui é o seguinte, quando esse dataset estiver pronto, aqui ao invés da nossa leitura ser aqui, ó, eu vou copiar todo esse processo aqui, tá vendo? Ao invés de a gente fazer a leitura do banco de dados, endereço aqui vai receber dataset end.get current item. Então esse item ele vai passar para dentro de endereço e a gente vai ter o mesmo resultado. Lembrando, ó, a função ler endereço está aqui e a gente está chamando a ler endereço dataset. Vamos ver se deu certo. Olha lá, certinho. A gente está pegando do dataset. Acontece que existem alguns casos, gente, que a gente tem que fazer isso num repetidor, não é verdade? Vamos lá, vamos fazer uma lista aqui, ó. Vou pegar aqui uma lista em branco pra gente. Desse tipo aqui. Aqui, drag. Ele está arrastando o negócio embaixo também. Então vamos dizer que eu tenho vários textos desses, ó, para preencher, tá vendo? Aqui no repetidor. Vamos lá criar alguns endereços a mais para a gente ter pelo menos
3 ali para a gente trabalhar, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês como é que se faz aí esse método. Aqui eu vou clicar e vou duplicar, né? Duplicate item e duplicate item, beleza? Aqui rua alfa, rua beta, tá? Eu só vou trocar o nome das ruas e vai dar para você ver como é que funciona. E rua, como é que é depois do beta vem o que? Alfa, beta, eu vou botar teta, né? Mas você comenta aí o que vem depois do beta. Vou deixar tudo São Paulo, tá, gente? Mas a gente vai ver as alterações. Vou deixar um Rio de Janeiro aqui e tá beleza. Então essa é a nossa situação. Não adianta a gente botar aquele código aqui que não vai funcionar. Então a primeira coisa também, ler o endereço do dataset, vamos tirar ele daqui também. Vamos criar uma nova função aqui, vamos chamar ela de ler endereço para lista, ok? Ler endereço para lista. Logicamente a gente vai ter que criar essa função também. Function, vou pegar o nome dela aqui que está grande. Ler endereço para a lista. Show de bola. O que a gente leva daqui? A gente precisa do dataset onRead, tá? E quando o dataset estiver pronto, a gente vai fazer uma outra pergunta. Eu quero saber, né, se a lista está pronta. Nesse caso aqui, a gente precisa ligar a lista ao dataset. Só a lista ao dataset. Não vai ligar o texto não, tá bom? Ligamos só a lista. Mas ele deu aqui que a gente só tem um endereço. Espera aí. Vamos dar uma olhada lá. Será que não salvou os que eu fiz? Foi você aí me criticando porque eu não sabia o que vinha depois do beta. Não sei, não faço ideia. Alfa, beta, ômega, não deu tudo certo. Então liguei aqui o dataset, endereço porque tem 3, ele devia mostrar 3. É aqueles erros que o editor dá e faz a gente achar que é a gente que fez alguma coisa errada, mas tranquilo. Então quando o dataset estiver pronto, vamos nomear essa lista aqui de rep lista, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar se a lista está pronta, né? Rep list.onItemRead. Quando os itens da lista estiverem prontos, né, a gente vai lançar duas variáveis aqui. A primeira variável se chama item e a primeira se chama item, a segunda se chama item data, ok? Item e item data. Através da item a gente vai conseguir referenciar os componentes do repetidor e pela item data a gente pega a leitura que o dataset está enviando para aquele componente. Então são 3 leituras diferentes de 3 registros. Tá? Esse componente chama txt endereço. Eu vou dizer o seguinte, tá? Para cada passagem que a gente tiver aqui, né? Vamos fazer a cópia desse processo aqui, tá vendo? A cópia desse processo aqui, todo, tá vendo? O reaproveitamento de código, que é a primeira coisa que o programador tem que pegar, é o reaproveitamento de código, te poupa. Então, quem que vai ser endereço aqui? Vai ser o item data, né? Cada indentação item data vai ser o endereço, porque o item data ele varia de acordo com o registro. Então, eu tenho o endereço, complemento, tal, tudo certinho. Só que quem vai receber aqui o txt endereço? Não, é o item, né? É o txt endereço. Só que ao invés do cifrão W, a gente vai passar como cifrão item, né? Porque são as referências dos componentes de maneira unitária. E a gente vai dar aqui um preview. Tá? E a gente vai ver aqui, ó, rua beta, rua teta e rua alfa, tá? Só a ordem que não ficou aí, né, de acordo com o que a gente fez. Ele botou a última que foi atualizada, que foi a teta, mas eu vou mandar aqui, ó, settings, vou mandar ele ordenar aqui no filtro de data da mais antiga para mais velha, eu vou mandar ele ordenar pela rua, de A a Z. Então vai ser a rua alfa primeiro, né? Rua alfa, rua beta, rua teta. Então com isso a gente consegue mostrar, né, até num repetidor. E só para te mostrar também o processo ali do complemento, para a gente poder finalizar esse vídeo, vamos dar uma olhada, vamos tirar o complemento de alguma daquelas ali, para a gente ver como está se comportando o nosso sistema se a gente não tiver
complemento. Vamos lá na rua beta, aqui, ó, e vamos deixar o complemento vazio, tá bom? O complemento aqui está vazio agora. Vamos ver como ele se comporta em relação aos outros. Olha lá, rua beta, 15, cruzes, está vendo? Ele pula como se não existisse. Então, o nosso sistema totalmente funcional, mais um conhecimento que você levou aqui do canal BadDraw, que é muito grato por poder espalhar conhecimento de programação pela rede, tá? Porque o que nos torna humanos também é isso, é compartilhar conhecimento, e desde que esse conhecimento contribua para o crescimento de alguém, é lógico que eu não acho que você vai angariar nenhum reino celeste através da programação, mas se isso puder fazer a tua vida na Terra ser de mais paz, para mim já é um grande ganho, para que você possa, de outra maneira, angariar outros conhecimentos que te levem muito além aí desses portões, né, dessa vida, para uma vida muito maior. Tá bom, queridão? 25 minutos, ficou aí até o final? Um abraço.